Muito boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite às pessoas que nos assistem de casa, boa noite aí aos nossos vereadores todos presentes, à nossa vice-presidente, ao nosso secretário Chico, aos funcionários desta casa. Sejam todos bem-vindos nessa sessão de hoje, dia 13 de dezembro de 2021. Já peço de imediato ao nosso primeiro secretário, vereador professor Chico, para que proceda a verificação do quórum regimental antes de iniciarmos a 39ª sessão ordinária. Senhor presidente, nossa vereadora, nossos vereadores, ao pessoal que nos assiste aí pela internet, Facebook, e especialmente hoje aos profissionais de educação, alguns alunos aqui que estão nos assistindo de forma presencial. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos ler, então, aqui o nosso termo de presença. Contamos com a presença dos vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Boemer, Maico André Ruela, Ney Adair Palves, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zachetti, Volmir Reis. Todos estão presentes, senhor presidente. Obrigado, secretário. Verificada, então, a existência do quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro assim, então, aberta a 39ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corvélia. Já de imediato convidamos aí o nosso vereador Claudino Dias de Lara para que faça aí a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 22. Deus, pastor dos homens. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva. Mesmo que eu atravessasse o vale escuro, nada temerei, porque estais comigo. O vosso bordão e o vosso báculo são meu amparo. Preparais para mim a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça. Transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida e virei a Deus por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, vereador Claudino. Iniciando os trabalhos, já colocamos em votação a ata da 38ª sessão ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2021. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos vereadores. Peço ao nosso primeiro secretário para que faça aí a leitura do expediente recebido. Fique à vontade, secretário. Chico. Vamos fazer a leitura aqui de um convite. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem o imenso prazer em convidá-los para a confraternização natalina do Centro de Convivência para Idosos, que ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, com início às 12 horas, no Centro de Convivência para Idosos. Senhores vereadores, então, estendo a vocês, aos senhores e à senhora, esse convite. É o que temos de convites. Muito bem, então. Prosseguimos com os trabalhos. Passamos agora, então, para a leitura do dia. Fique à vontade aí, vereador professor Chico. Como normalmente nós fazemos, para quem está nos assistindo, vamos fazer aí a leitura do material do expediente. Nós lemos a ementa e os autores. Temos aqui, de autoria dos vereadores Eli Stefanello e Marquinhos Jandrei,
indica a realização de análise sobre a possibilidade e viabilidade de o município instalar esse tipo de dispositivo redutor de velocidade, conforme menciona. Então, a indicação 197. Por gentileza, senhor. Se ninguém se opor, será colocado. Não será colocado. Dando sequência, vamos à indicação número 198, de autoria dos vereadores Marili Scott Bloemer e Claudino de Lara. Indica ao gestor municipal que realize programa de orientação e terapia à pais de crianças com deficiência na rede municipal de educação. Projeto de Lei Ordinária número 46, de autoria do Poder Executivo Municipal. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Ok, senhor presidente. Muito bem, então. Obrigado ao secretário professor Chico. Passamos, então, agora para a leitura de respostas recebidas do Executivo, né? Temos um? Só, né, secretário? Só que tem a resposta no final. Temos aqui, então, o ofício 858 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento 044 de 2021, de autoria dos vereadores Ney Pálveos e professor Chico, que solicitou esclarecimentos sobre os procedimentos cirúrgicos realizados pelo SUS sobre a lista de espera e tempo médio de espera na fila. Então, como sempre nós fazemos, eu vou fazer a leitura do requerimento e depois a resposta. De autoria dos vereadores Ney Pálveos e professor Chico, requerem, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde os seguintes esclarecimentos. Quantos procedimentos cirúrgicos são realizados mensalmente? Se existe fila de espera para procedimentos cirúrgicos, informando quantas pessoas estão aguardando na fila para realizar os procedimentos cirúrgicos. Há quanto tempo as pessoas estão aguardando pelo procedimento cirúrgico, esclarecendo se a demora na realização da cirurgia pode influenciar no agravamento da doença ou se pode comprometer o restabelecimento da saúde dos pacientes ou não. Então, agora vamos fazer a leitura da resposta. Ofício número 858, da Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: informações sobre a lista de espera dos pacientes do município de Corbélia. Excelentíssimos vereadores, em atendimento ao requerimento número 44, o qual solicita esclarecimento sobre o procedimento cirúrgico realizado pelo SUS, sobre a lista de espera e tempo médio de referida fila, venho, através do presente, esclarecer o que segue. O município de Corbélia pertence à subdivisão administrativa em saúde da 10ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e é integrante do CISOP, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná. Além disso, o município conta apenas com o Hospital Santa Simone, que tem convênio com o SUS, mas não abrange atendimentos de alta complexidade. E para que um paciente realize uma cirurgia eletiva, há um protocolo imposto pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, o qual deve ser seguido. Esse protocolo serve juntamente para que toda a população do Estado do Paraná seja atendida de forma igualitária. Dessa forma, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde, realizar consulta com um clínico geral, o qual avaliará inicialmente sua saúde. Havendo necessidade, o clínico geral encaminhará o paciente para um especialista. É aí que o paciente entra na fila. Após a consulta com o especialista, o paciente volta para a fila para realizar os exames. Com os exames prontos, o médico especialista avalia se há necessidade de cirurgia. Nos casos cirúrgicos, o médico emite a AIH cirúrgica e o paciente entra na fila do Estado e sai da esfera municipal o controle dessa fila. Muitas vezes nem chega ao conhecimento da Secretaria de Saúde se o paciente realizou a cirurgia ou não.
E conforme a resposta do ofício 078 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Paulo José Borges Cardoso e Claudinho Dias de Lara, solicitando informações sobre a fila de espera dos pacientes do município de Corbélia. Foi esclarecido que os dados exibidos nesta resposta foram apresentados no dia 19 de novembro de 2021, na plenária em saúde, realizada junto à Câmara de Vereadores, com a presença do Ministério Público, do Prefeito Municipal, do Conselho Municipal de Saúde, vereadores e aberta à população em geral. A demanda de consultas especializadas se encontra com 803 pacientes aguardando a primeira consulta, 257 pacientes acompanhando e 391 pacientes aguardando retorno. Frisa-se que o referido número é viável de acordo com a demanda de agendas disponíveis nos ambulatórios, sendo realizada a gestão de casos dos pacientes em fila de espera pela equipe do Programa de Saúde da Família e monitorados pelo setor de controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde. O trabalho de gestão de casos realizado pelas equipes do Programa de Saúde da Família facilita a priorização dos casos mais graves, já que o trabalho de acompanhamento e agendamento é realizado nas próprias unidades, sendo imprescindível para a regulação das filas de espera. Mensalmente é agendado uma média de 600 consultas, assim como existem novos pacientes entrando na fila. Aqui temos um gráfico, que não é pertinente eu fazer a leitura, quem tiver interesse, que fique à vontade de fazer a leitura depois desse gráfico. Mas, no que diz respeito aos exames, procedimentos ofertados pelo SUS, esperam para fazer ressonância magnética 77 pacientes, tomografia computadorizada 7 munícipes e cirurgias eletivas são 72 pessoas. Os exames de ressonância magnética, Corbélia recebe uma cota de 3 exames mensais e, diante da demanda reprimida, o município tem custeado, através do consórcio intermunicipal do Oeste do Paraná, para evitar que os munícipes fiquem por anos na fila de espera. O mesmo ocorre com as tomografias, no entanto, a cota é de 8 exames mês, sendo 6 em Cascavel, 2 em Curitiba, as quais não são agendadas devido à distância. No que se refere às cirurgias, o município aderiu ao programa de cirurgias eletivas do CISOP e tem resolvido demandas de cirurgia geral, ginecologia, ortopedia e otorrinolaringologia infantil. Algumas dessas especialidades seguem em fila por serem de alta complexidade, e o que quer dizer que o paciente pode ter comorbidades com necessidades de recuperação pós-cirúrgica em UTI, não sendo possível realizá-las no hospital de pequeno porte, onde se encontram os serviços pactuados. Aqui segue uma lista também, uma tabela, dizendo quantos pacientes estão em cada fase. Então, tipo de cirurgia, se é feminino, masculino, se é infantil, e aqui nós temos uma numeração que eu creio que, se for de interesse de cada um dos vereadores, fiquem à vontade para fazer aí a leitura desse material. Mas observa-se que o fluxo de cirurgias, assim como as consultas, é viável, conforme os pacientes realizam as cirurgias. Conforme os pacientes realizam as cirurgias, entram novos munícipes em fila. Atualmente, a demanda reprimida com dificuldades quanto ao fluxo de pacientes está na urologia, seguindo da vascular, e há demandas reprimidas na ortopedia de alta complexidade. Porém, neste último, o número não tem aumentado. Respeitosamente, secretária de Saúde, Cleide Terezinha dos Santos Messias. Muito bem. Obrigado, professor Chico, secretário. E deixo aí a palavra aberta aos autores Ney e Chico. Ney, fique à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham pela internet e a todos os servidores, professores do Colégio Estadual Amâncio Moro, meu boa noite a todos. Senhor presidente, nós temos aqui em Corbélia hoje pessoas que já estão há mais de 2 anos aguardando cirurgia de vesícula, retirar útero, retirar ovário, mais de 2 anos, e até agora nada. Então eu não sei o que está acontecendo com a saúde em Corbélia, infelizmente está precária, e os gestores não tomam nenhuma providência, e
muita gente passando dor, muita gente sofrendo, e se continuar dessa maneira, eu acho que muita gente vai perder as vidas. Tem pessoas que vão morrer na fila de uma cirurgia, e essa cirurgia não vem, não chega. Muito bem. Professor Chico? Quer fazer Acho que algumas está de colocações? bom tamanho aí. Então tá bom. Fica aí então a resposta, né? Não sei se ficou a contento dos nobres, mas está feita, né? Então passaremos agora então para a ordem do dia e peço aí ao nobre secretário, professor Chico, para que faça aí a leitura da mesma. Agora vamos estar fazendo a leitura do requerimento de moção de aplauso, é a moção 25/2021. O vereador Paulinho Zacchetti apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, requerimento escrito de moção de aplausos e congratulações, propondo a presente homenagem em favor do cidadão corbeliense senhor Olívio Mânica, pelas importantes contribuições para com o município de Corbélia. Na atuação como vereadores, reconhecemos as contribuições para a população e o município de Corbélia. A moção de aplausos e congratulações se destina àquelas pessoas distintas, figuras notórias e que são de fundamental importância para o desenvolvimento do município, independente da sua área de atuação, contribui com o desenvolvimento do município. Muito bem. Agora o Chico vai fazer a justificativa, então, de um texto, né, Chico? Fica à vontade. Vamos à leitura da justificativa, então. O cidadão Olívio Rodolfo Mânica, nascido em Tapera, no Rio Grande do Sul, em 12 de dezembro de 1930. E ao completar seus 91 anos de idade, senhor Olívio Rodolfo Mânica é o nosso homenageado na sessão ordinária de hoje. São 91 anos bem vividos e com uma história de garra e superação. Olívio Mânica é o terceiro filho de Francisco e Maria Mânica. Nasceu em terras gaúchas, no município de Tapera, Rio Grande do Sul. Tapera foi onde se deu o início da vida do senhor Olívio, junto com os pais e os irmãos. Lá montaram uma serraria para beneficiamento de madeiras e, assim, a luta começava. A vinda para o Paraná foi uma espécie de divisor de águas na vida do senhor Olívio, que é um dos pioneiros fundadores deste chão sagrado, que com carinho e respeito chamamos de Cidade das Flores. Na época, o ainda menino Olívio já começava a empreender nas atividades econômicas existentes na época. Chegou desbravando o sertão da região oeste do Paraná, trabalhando com a serraria, com a empresa de ônibus e montou para transportar passageiros. Naquela época, na década de 50, não havia asfalto, praticamente não havia estradas, apenas carreadores e picadas, que foram abertas a foice, facão e machado. Era muito difícil, muito sofrido. Mas o destemido Olívio exercia o ofício de motorista na boleia de um ônibus, no qual passava o dia transportando passageiros entre a ponte do rio Piquiri até Cascavel. Após algum tempo, com as terras já abertas, iniciou também na agricultura a atividade que passou a ser o seu foco principal. Com muito trabalho, Olívio prosperou como empreendedor, mas também fez sucesso como empreendedor, como cidadão e como ser humano. Homem trabalhador, honesto, se casou com Loiva Gotardo, que conquistou o coração do jovem Olívio. Juntos, continuaram lutando com as dificuldades da vida. Olívio nas estradas e a dona Loiva na casa, cuidando de tudo. Vieram os filhos e em maio de 1964 nasceu a primeira filha, Rosana. Em 1968 nasce Fábio Luiz, que faleceu precocemente com apenas 2 anos de idade. Em 1970 nasceu César Augusto, que veio para trazer alegria e preencher o coração dos pais.
Os filhos cresceram e também formaram seus núcleos familiares. E além de Rosana e César, tem o neto Fabiano e as netas Carla e Monique, e as bisnetas Paola e as gêmeas Amanda e Luísa. Hoje o nosso homenageado, merecidamente, atua no ofício de avô, acompanhando o crescimento dos netos, bisnetos. Seu Olívio também gosta de uma boa conversa e com muita lembrança, sendo capaz de trazer à luz o conhecimento de todos os fatos marcantes ocorridos na década de 50. Com uma lucidez incrível, seu Olívio tem na memória e na ponta da língua nomes de muitas famílias pioneiras, pessoas de fibra e de coragem, que junto com ele desbravaram o rude sertão, que outrora foi essa terra, transformando-a no lugar incrível e inigualável que hoje é o município de Corbélia, o nosso lugar, a nossa casa, onde vivemos e trabalhamos para que, a cada dia, nossa história continue sendo escrita de modo a enaltecer as pessoas que vieram antes e se submeteram a tantos sacrifícios, para que sempre sejam lembradas com respeito e admiração a que fazem jus todos os homens e mulheres que, somando seus esforços, sua dedicação e comprometimento, proporcionaram lugar para estabelecer a sua família corbenense. A todos eles, nosso reconhecimento por meio desta singela homenagem que prestamos ao cidadão corbelense, senhor Olívio Rodolfo Mânica. Muito bem. Já quero, de antemão, aqui agradecer a presença aí, né, de toda a família Mânica que está aí. Nosso locutor eterno aí, né, Paine, Luiz Carlos Paine, aí, que está aí. E já, de imediato, abrimos a palavra aí aos nobres vereadores que queiram tecer seus comentários. Vai fazer a justificativa? Não, eu faço no final. Então tá, vamos aqui tecer de imediato aí, peço aí a nobre vice-presidente para que assuma os trabalhos para que eu possa tecer os meus comentários. Boa noite a todos. Boa noite a todos, presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem aqui e em suas casas. Eu assumo os trabalhos da mesa para que o vereador Paulinho possa se pronunciar. Fique à vontade, vereador, a palavra é sua. Obrigado, vice-presidente Marili. Eu só quero aqui, depois de tudo o que o nosso secretário falou aí, é redundante falar, né? Então, só quero aqui parabenizar, né, o seu Olívio, a dona Loiva e toda a família. E também dizer, seu Olívio, que o senhor realmente é uma pessoa muito querida, porque esse pedido dessa moção, realmente é feito pelos seus funcionários, pessoas que realmente lhe rodeiam, pessoas que lhe querem bem. E é nesse momento assim que você vê que uma pessoa com o seu gabarito, conforme já foi citado aqui, tem este merecimento. Então, eu só quero aqui já acrescentar os meus parabéns ao senhor, à sua família toda que está aí com o senhor, e dizer que o senhor é merecedor desta moção de aplauso e congratulações. Obrigada, vereador Paulinho. Continua aí em discussão. Vereador Eli Stefanello com a palavra. Espera aí. Senhora presidente, demais vereadores, assessor desta casa, Márcio Marafão, o William, a Ana, o Luiz Carlos Paine, aí prestigiando, também o Bruno, nosso assessor desta casa, professores, alunos, o seu Olívio Mânica, o seu Olívio e toda a família Mânica. Dizer do quanto trabalhador foi o seu Olívio, vocês analisarem aí, quando ele fazia o trabalho de motorista, lá tinha que ter uma foice, um machado, pois as dificuldades na estrada eram bastante grandes. E muitas vezes, quando chovia, não teria como fazer o trajeto, também teria que pousar na estrada. Então, as dificuldades eram enormes
Só realmente quem já passou. Veja bem, uma mata praticamente fechada, mosquito, animais, entre outros. Então, veja quanta dificuldade foi enfrentada. Também, no seu trabalho aí, gaiteiro, patroleiro, tratorista, que trabalhava aí em torno de 18 até 20 horas no dia. A gente vê os relatos, eu já fiz parte de entrevistar os pioneiros do nosso município, juntamente com o presidente Paulinho, e de as pessoas comentarem do seu Olívio, muitas vezes, almoçar uma banana e uma laranja. E o serviço continuando igual, né, seu Olívio? Sem moleza. Trabalhando aí até o escurecer, muitas vezes, vindo a pé da sua propriedade até a cidade de Corbélia. O quanto lutou, foi um vencedor, hoje é um empresário aí renomado em Corbélia, no nosso oeste do Paraná, e teve os merecimentos pelo trabalho, pelo suor do rosto. E hoje está aqui sendo homenageado. É uma satisfação, é uma alegria muito grande poder falar de pessoas que realmente contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Família Mânica é uma das famílias pioneiras entre aquelas 8 principais famílias que começaram junto no ano de 1956, onde Corbélia ainda era distrito de Cascavel. Todas essas dificuldades foram enfrentadas. Dizer que trabalho não mata ninguém, pois o seu Olívio está aí com 91 anos, forte e cheio de razão, porque é uma pessoa sempre com uma opinião forte. Eu trabalhei nas lojas Mânica, e uma vez eu conversando com o seu Olívio, aí ele falou, mas vocês enxergaram de fazer esse serviço aqui dentro da loja? Eu falei, seu Olívio, graças a Deus que nós não enxergamos, porque senão também nós era patrão, daí não, quem quer trabalhar para quem, né? Então, é assim que funciona. Tem que enxergar mais dos outros para ser patrão. Se você enxergar igual, você vai ser empregado ou até menos. Mas eu valorizo o seu Olívio por tudo que fez, uma pessoa também de fé, uma pessoa que tem também aí os meus méritos, é um gremista, estamos sofrendo, né, seu Olívio, juntos aí, mas é assim mesmo, temos que superar barreiras e dificuldades. A Loiva, que também aí foi sempre firme, teve ao lado do Olívio, porque se o Olívio teve essas conquistas, a dona Loiva também merece, porque ela teve também aí ao lado do seu Olívio, e sempre também muito forte na fé, na religiosidade. Então, família Mânica, fica aqui os meus parabéns, e que Deus possa abençoar e que Nossa Senhora estenda seu manto e muitos anos de vida e muita saúde. Muito obrigado. Muito bem, então, continua a palavra aberta aos demais vereadores. Claudino Dias de Lara. Senhora presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nesse momento em suas casas, pessoal que aqui se faz presente em massa, obrigado pela participação de todos os professores, mas o homenageado hoje é o seu Olívio Rodolfo Mânica. Meus parabéns, seu Olívio, em nome do Paulinho, que fez essa justa homenagem para o senhor. Fica aqui meus parabéns, merecido. Obrigado. Muito bem, continua em discussão. Nene, vereador Volmir. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam e as que nos ouvem pela nossa TV Câmara, meu boa noite a todos. Seu Olívio, só quero lhe parabenizar por essa homenagem que essa casa lhe faz nessa noite. Dizer que o senhor, nós nos conhecemos na década de 80, quando fomos amigos do César aí, né? Quando éramos ainda moleques aí na cidade. Então, na década de 80, fui conhecendo quem era o seu Olívio Mânica, um pai de família exemplar, um trabalhador, e principalmente um senhor católico, que domingo viu o senhor na missa, né? O senhor ali estava na missa domingo, aí estava pensando nessa homenagem que fizeram para o senhor e com as palavras que ia ter aqui para dizer para o senhor. Mas simplesmente meus parabéns, o senhor é um merecedor dessa pequena homenagem que essa casa faz para o senhor. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo
Vereador Ney, por favor, fique à vontade. Senhora presidente, é muito fácil falar da pessoa do seu Lívio Mânica, né? Conheci seu Lívio Mânica na década de 70, na Penha, quando eu era morador daquela região, agricultor, tem agricultura até hoje lá na região da Penha, muito amigo, muito próximo da Rosana, do César, né? E parabenizo também a sua esposa pela família que vocês construíram juntos, né? A dona Loiva, marquei aqui para não esquecer, vizinha, mas tenho uma consideração muito grande por vocês, e uma das pessoas que ajuda vocês muito a chegar onde vocês chegaram através das lojas Mânica, a ter um nome falado em todo o Paraná e até fora do Paraná, também vocês devem muito ao nosso amigo Paine. Parabéns, Paine. Onde você coloca a mão, a coisa funciona, tá? Você só não leva muito sorte no futebol, por ser gremista, mas no mais, você é perfeito. Então, parabéns à família Mânica. Muito bem, continua a discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade de todos aqui, né? E devolvo a palavra aí ao nosso presidente Paulinho para que dê continuidade aos trabalhos. Muito bem. Obrigado, minha vice-presidente. E prosseguimos os trabalhos, então. Vereador, secretário, professor Chico. Então, agora vamos à leitura da indicação número 195, de autoria dos vereadores professor Chico e Ney Palves. Indico, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao senhor prefeito municipal para que determine a realização do procedimento licitatório para aquisição de conjunto desencarcerador, para permitir condições para a realização de resgate de vítimas de acidente pelos bombeiros comunitários de Corbélia. O equipamento permite a retirada de vítimas encarceradas em acidente. Justificativa. Destaque-se que o fim dos serviços de concessionária de pedágio também incluiu o fim dos serviços de resgate de acidentados, que era prestado pela concessionária no âmbito municipal. E diante da inércia do governo do Estado para realizar investimentos nesse sentido, em detrimento da população. Com o objetivo de promover o aparelhamento necessário dos bombeiros comunitários de Corbélia, diante da necessidade de uso desse tipo de equipamento, que viabiliza a celeridade para o trabalho de salvamento, tornando mais eficaz o resgate das vítimas de acidente veicular no âmbito do município de Corbélia. Encaminham-se informações técnicas no anexo que acompanham a presente indicação. Diante do exposto, seja encaminhado a presente indicação para as providências cabíveis no sentido de sanar o problema à hora indicado e para que a população seja o mais brevemente atendida. Daí, caso tenham o interesse, nobres pares, que fiquem à vontade de fazer a leitura do material anexo. Muito bem, então, já abrimos a palavra para os autores da indicação 195, Ney, Adair Palves e professor Chico. Vereador Ney, com a palavra. Senhor presidente, fui procurado por várias pessoas que prestam serviço aos bombeiros da nossa cidade aqui, e aonde eles me colocaram, e também para o professor Chico, deste aparelho que vai trazer uma segurança maior para aquelas pessoas que sofrem acidente. Como nós somos sabedores que o pedágio parou de cobrar, a empresa não está mais socorrendo, e numa dessa, no nosso município, se Deus o livre acontecer um acidente na BR ou em alguma outras PR da nossa região, ou mesmo dentro da cidade, vai fazer muita falta esse desencarcerador aí para salvar vidas. E se for salvado uma vida, não importa o preço de que vai pagar nesse aparelho. Muito bem. Professor Chico, fique à vontade. Apesar de o vereador Ney já ter sido muito claro e objetivo aí com a questão, mas
uma vida, para ser salva, muitas vezes ela precisa de segundos, né? Nós temos aí, no estado do Paraná, a gente tem aparelhos como helicópteros, né, que vêm e fazem o resgate. Então, esse tempo minúsculo que algumas pessoas têm para que possamos salvar vidas, muitas vezes esse tempo ele é perdido por você ter dificuldade de retirar as vítimas de dentro de um carro que está super amassado pelo choque, pelo capotamento, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é de fundamental importância pensarmos nisso aqui como um investimento, jamais olhar para isso como um gasto. E como o próprio Ney já falou, eu repito, não tem preço uma vida, né? Então, é barato o aparelho. Muito bem, continua a discussão. Vereador Paulo, do Raio-X. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, quem nos acompanha de casa, boa noite a todos. É uma indicação muito coerente, até parabenizar os vereadores pela indicação. Também recebi alguma solicitação por parte dos agentes aí de bombeiro comunitário de Corbélia, que, na verdade, esse é um pedido deles há muito tempo já, né? Eu acho que já é um equipamento que seria interessante que já estivesse disponível aí para o pessoal. Assim como eu acho também que uma ambulância para eles seria interessante também, para ajudar no socorro, uma vez que, muitas vezes, são múltiplas vítimas nos acidentes que acontecem, principalmente na nossa rodovia, que, infelizmente, ainda está uma pista simples, né, que deveria ser uma pista dupla já há muito tempo. Eu acredito que, agora, com o fim desse contrato de concessão e dos pedágios, onde não teremos mais aquele socorro da concessionária, e, logicamente, quem ficará responsável por isso será o SAMU e os bombeiros, talvez fosse coerente por parte do governo do Estado fornecer esses equipamentos, sem que os municípios tivessem que adquirir isso. Porque, até onde eu sei, as concessionárias possuem esses equipamentos e estão agora disponíveis aí, inclusive os veículos, nos pátios do DR. Eu até estava buscando aqui, mas não consegui achar. Parece-me que nos últimos dias houve aí um contrato, algum aceno por parte do governo do Estado com relação à conservação de estradas e algumas outras questões. Porém, essa aqui é a questão, acho que mais importante para nós, que é o socorro às vítimas, não tem nada de extra, a não ser com relação ao SAMU. Então, acho que interessantíssimo, logicamente, se o município adquirir esse equipamento, mas acho que há a possibilidade também de buscar, por parte do governo do Estado, esses equipamentos que, de repente, vão ficar obsoletos aí nos pátios do DR. E, na verdade, é uma responsabilidade do Estado, né? A rodovia é responsabilidade do Estado. Logicamente que ninguém pode se furtar de auxiliar no momento de tragédia aí. Mas o governo do Estado deve, sim, pôr a mão na consciência agora e resolver essa questão e equipar o máximo possível aí nossos bombeiros comunitários, o nosso SAMU, para que possa manter esse atendimento com um mínimo de dignidade e técnica, né? Porque, caso contrário, seremos, sim, teremos aí no futuro, um ano é muito tempo, teremos muitas tragédias, esperamos que não, mas temos que prevenir para isso não acontecer. Parabéns pela indicação. Muito bem, a palavra continua aberta. Vereador Claudino Dias de Lara. Senhores vereadores, professor Chico, senhor Ney, com certeza tem o nosso apoio absoluto, porque quando nós tratamos ou falamos de saúde, é primordial. Quando nós falamos de saúde, evidentemente, nós estamos falando de todo tipo de saúde, seja aquela hospitalar, aquela que o paciente precisa de um médico, ou dessa que o professor Chico acabou de falar, um acidente, claro que ninguém quer, é como um plano de saúde, a gente paga o plano de saúde para nunca usar. E nós temos aqui na nossa cidade o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, como queira, é do município, é do governo, temos que tratar e muito bem, tem que ter suporte para esses profissionais trabalhar. Como foi comentado agora, não temos mais o pedágio, mas eu acho que o município e o governo está aí para dar o suporte necessário. Que bom que não ocorra acidente, mas se ocorrer, nós temos que estar preparados com os nossos profissionais que nós temos no nosso município.
Parabéns pela indicação, senhores. Bem, a palavra continua aberta. Marcos. Vereador Marquinhos Jandrei. Senhor presidente, vereadora, pessoas que assistem nós presencial aqui, pessoas que assistem pela rede social. O Paulo tocou no assunto aqui da questão do governo. Então, nós fomos o primeiro município a fazer um protocolo lá no governo estadual, solicitando todos os equipamentos que veio, agora no caso veio para o DR, juntamente com estava o Paulinho, o Coelho, o Eli. Então, todos nós fizemos esse protocolo, foi o primeiro município. Então, nós estamos aguardando, né? Então, tipo assim, tem possibilidade de vir vários equipamentos para Corbélia, atingindo a secretária da Saúde, da Educação e do Obras. Então, todos os equipamentos que já estão ali no DR, tem possibilidade de vários equipamentos vir para Corbélia, inclusive esse aqui dessa indicação, né? Então, vamos aguardar. Então, o protocolo já foi feito, em outubro, já nós fizemos, se adiantamos, né? Então, estamos aguardando. Quem sabe nós tenhamos um resultado positivo aí. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Ney Adair Paulos. Senhor presidente, o senhor veja bem como há uma falta de sincronia entre o executivo e o legislativo. Se a gente soubesse que isso aí já teria sido protocolado, a gente não precisaria estar pedindo essa indicação. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que a gente tem essa prova de quem está lá dentro tem todas as informações, mas quem não faz parte lá de dentro, quem está só aqui na Câmara legislando, é os últimos a saber, infelizmente. Vereador Coelho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, pessoal que nos acompanha de forma presencial. Principalmente quando se trata de vidas, vereador Ney, e eu costumo falar sempre isso, que a gente deve repetir ao máximo, até o ponto de chegar. Nos preocupemos com as vidas e nos preocupemos com o equipamento em si. Então, se a gente tiver que vir semana que vem aqui pedir de novo, na próxima semana pedir de novo, e no próximo mês pedir de novo, vamos fazer o máximo que a gente puder para que esse equipamento venha. E parabéns pela indicação, nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador professor Chico, fica à vontade. Você vê que é importante, o Marcos que trouxe algumas informações, o vereador Marcos, que eu acho muito importante, para que a gente saiba. Nos foi solicitado, né, esse material, no sentido de pedido para dar uma força para que aconteça. Tanto não há uma sintonia legal do legislativo com o executivo, pois a gente não tem a informação, que também não há uma sintonia do executivo com o que eles podem conseguir com o pessoal lá também. Então a falha não é só de lá para cá, é de lá para cá e para lá também. Então essas falhas, eu falo, várias indicações que nós fazemos aqui, se nós tivéssemos algumas informações, não chegaria lá, porque de repente já estão pleiteando. Às vezes eu acho, e não é o teu caso, é daqui do outro lado, que é de propósito. Quanto menos informar, menos agem. E daí está aí nós fazendo indicações para coisas que já estão sendo pleiteadas. Mas eu parabenizo também o Coelho pela contribuição que deu. Se precisar, daqui a alguns meses estaremos aqui de novo, né, para não cair no esquecimento. Eu acho que é um medo, uma preocupação de termos algum protagonismo. Eu e o Ney não nos preocupamos com o protagonismo, nós nos preocupamos com a população. E nem é com os nossos eleitores, é com a população de Corbélia, não é verdade, Ney? Então, só para esclarecer essa questão aí, que muitas vezes vem algumas coisas que parece que a gente está fazendo à toa, mas não é. Vereador Marquinhos. É só para complementar, na verdade foi uma iniciativa do Legislativo, né? Fizemos uma ação em conjunto, e então não foi passado para o Executivo essa questão, né? Eu até quero agradecer o Márcio Marafão, que se empenhou também nessa questão de montar toda a documentação. Ficamos em uma semana aí montando toda a papelama para mandar lá para o governo estadual.
E daí a gente está no aguardo, daí não se manifestou, porque até finalizar o contrato e toda essa parte burocrática aí, né? Então estamos aguardando, né? Tomara que dê certo, né? Obrigado. Continua a palavra aberta. Ney. Fica à vontade, Ney. Calma ali, Ney. Pera aí. O nobre vereador falou que partiu do Legislativo, mas eu não tinha conhecimento disso aí, não. Tá? Me desculpe, me perdoe, mas eu não tinha conhecimento. Não sei se o vereador Chico tinha. Continua a discussão. Claudino. Oi. Eu acredito assim que está faltando um pouquinho assim do entrosamento entre o executivo e o legislativo. Nós não temos o líder do governo, senhor Marquinhos. A partir do momento que nós aqui na Câmara tiver o líder do governo, a nossa bancada é maior. Até tem coisas que a gente não fica sabendo. Como eu comentei hoje cedo até com o Ney, não tem nada a ver, mas eu vou fazer um comentário aqui. Semana passada o Ney fez uma indicação, até pediu na ordem do dia, que era um cascalhamento para um carreador, para uma estrada, segunda-feira. Sábado, né, a prefeitura fez, tinha maquinário, tinha caminhão, acredito que ficou bom, beleza? Então, aqui, como o Coelho falou, nós estamos aqui para pedir. Eu acho que, como nós somos 11 vereadores, o que nós conseguir pelo nosso município, para a nossa população, nós temos que nos unir, brigar, discutir, sim, para o bem, em prol da nossa população. Né? Estamos aí para trabalhar juntos. Acredito que no decorrer, esse ano já está se findando, já está acabando, mas no decorrer do ano que vem, as coisas vão andar até melhor. Acredito, sim, que devido a essa pandemia que nós estamos atravessando, e até mesmo um diálogo maior e melhor entre o Executivo e o Legislativo. Mais uma vez, como o Coelho falou, parabéns pela indicação de vocês, estamos apoiando, brigando, juntos para conseguirmos algo pelo nosso município, pela nossa população. Vereador Nene. Só um pouquinho, Nene. Senhor presidente, só para lembrar, em 2017, quando estive aqui no primeiro mandato, tivemos o pedido dos funcionários do Corpo Bombeiro para que fôssemos, através dos nossos deputados, buscar o recurso para que conseguíssemos essa aquisição desse material. Não tivemos êxito nessa questão, e agora vem essa indicação dos novos vereadores aí, que a gente vai votar favorável também, dizer que, como o Marquinho falou, que já está tendo esse andamento, né? Mas se não tiver isso também, esse aí, que a prefeitura compre com recurso próprio, tem dinheiro em caixa. Vamos ajudar a população, isso é um benefício que vai ajudar toda a nossa população de Corvo Velho. Então, se tem dinheiro em caixa, é para usar para a população. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo. Só fazer um pequeno comentário com relação a isso. Um assunto, lógico que é um assunto importante, mas trouxe à tona outras questões. Eu acho que, logicamente, que a sintonia não está perfeita, não resta dúvida disso. Inclusive que eu acho que, quando for pleitear alguma coisa junto ao governo, se eu for buscar um recurso junto com o meu deputado, uma responsabilidade minha, perfeito. Quando vai se buscar alguma coisa junto ao governo, aos órgãos do governo, quanto mais apoio tiver dos parlamentares, mais fácil de se conseguir. Nós tivemos em Foz do Iguaçu, dias atrás, conversamos, todos os vereadores, fizemos uma reunião com o presidente da Copel, da Sanepar, perdão, né? E tivemos um aceno ótimo. Por quê? Porque é força. Se tivesse um falando com ele, com certeza, ele ia bater nas costas, pedir para tirar uma foto e ir embora. Mas a gente estava em vários vereadores e isso dá força. Então, esse tipo de questão é importante. Quanto maior o apoio, a não ser que a gente queira fazer aquela reserva de mercado, entre aspas, né? Caso contrário, quanto maior a adesão, quer seja da população, quer seja dos parlamentares, maior a possibilidade de vir uma resposta positiva. E só para complementar o que falaram os senhores vereadores, esse é um pleito, logicamente, para a nossa população, mas é um pleito também para pessoas que a gente não sabe nem de onde vem.
porque certamente a nossa equipe aqui, quer seja do SAMU, quer seja da Defesa Civil, vai atender quando necessário, esperamos que seja pouco, mas quando necessário vai atender até fora do município, até fora da extensão territorial do município, pessoas que pode ser do Brasil todo, andando nessa rodovia. Então, muito importante isso, e, logicamente, que é muito importante que o governo do Estado olhe com atenção para isso, porque, como eu falei, é nossa responsabilidade, lógico, mas é responsabilidade do Estado também. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, colocamos aí em votação, então, a indicação número 195 dos autores Ney e Chico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovar. Pois não? Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, professor Chico. Então, vamos lá, dando sequência aqui aos trabalhos. Eu vou fazer a leitura aqui da emenda do PLO 033 de 2021. Então, material do Poder Executivo inclui-se nos anexos do PLO 33, dotação orçamentária para o exercício de 2022. Então, aqui dentro da emenda aditiva, consta vários itens, né, dentro daquilo que está no orçamento, pavimentação de vias urbanas, asfálticas, recap, revitalização e tal, obras e instalações, 5 milhões. É claro que eu estou dando uma resumida, e dentro do interesse de cada um, depois que faça a leitura, tem todos os códigos aqui, que ficaria difícil nós estarmos lendo numa sessão, e até para quem está nos assistindo, ficaria difícil para entender. Tem aqui construção, ampliação, reformas de próprios do município, obras e instalação, 1 milhão, aquisição de terreno, né, de imóveis, 700 mil, totalizando aí o total 6 milhões e 700 mil. A justificativa. As inclusões se fazem necessárias para contemplar a operação de crédito que está sendo pleiteada junto à Caixa Econômica Federal, para a aquisição de terreno para o programa habitacional e a instalação de infraestrutura de galerias pluviais e pavimentação no conjunto habitacional. Também para a recuperação e conservação de vias urbanas com a pavimentação, recap e a construção do parque de máquinas, que tem previsão de desembolso de recursos financeiros nos exercícios de 2022 e 2023. Senhor Prefeito, Dr. Giovanni. Ok, senhor presidente. Muito bem, já colocamos aí em discussão, então, a emenda que será incluída nos anexos do PLO número 33, 2021, que se trata de dotação orçamentária para o exercício de 2022. Em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado, então, por todos. Prossiga os trabalhos, vereador professor Chico. Agora sim, vamos ao PLO 33. Emenda propõe a discussão sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Temos aqui para fazermos primeira e segunda votação. Já com a emenda. Então, temos aqui o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei, parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação, também parecer favorável. Essa parte do projeto aqui, essa é a parte que me interessa, a leitura do... Ok, senhor presidente, os pareceres favoráveis. Então, colocamos aí, então, em votação o PLO 33 com a emenda, que se trata de dotação orçamentária. Em discussão?
Não havendo discussão, colocamos em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos vereadores. Prossiga os trabalhos, secretário professor Chico. Agora vamos então à emenda 10 do PLO 34. Também do Poder Executivo, inclui-se os anexos do PLO 34 de 2021, dotações orçamentárias. Então, a emenda aditiva aqui, ela inclui-se nos anexos do projeto de lei 34 as seguintes dotações orçamentárias. Então, aqui trata, né, da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, de pavimentação de vias urbanas, asfáltica, recap, revitalização e com pedras irregulares, obras e instalações, 5 milhões. E aí, construção, ampliação e reformas próprios do município, obras e instalações, 1 milhão, e aquisição de imóvel, totalizando aí 6.700.000 reais. Justificativa. As inclusões se fazem necessárias para contemplar a operação de crédito que já está sendo pleiteada à Caixa Econômica para aquisição de terreno para o programa habitacional. E a instalação da infraestrutura de galerias pluviais e pavimentação no conjunto habitacional. Também para a recuperação e conservação de vias urbanas com a pavimentação, recap e a construção do parque de máquinas que tem previsão de desembolso de recursos financeiros nos exercícios de 2022 e 2023. Okay. Colocamos já em discussão, então, a emenda. Vereador Paulo, do Raio-X, fique à vontade. Senhores, só fazer uma pequena observação, coisa que eu já comentei dias atrás, quando nós tivemos aqui a presença do prefeito e do secretário de Finanças do município, em reunião com os vereadores, onde tínhamos que aprovar o projeto, a lei da autorizatória para o financiamento, né, de 6 milhões, e tivemos que fazer a toque de caixa, porque para dar tempo hábil da Caixa Econômica liberar. Porém, estamos aí, estamos aprovando agora a emenda de inclusão no orçamento. Foi o que nos falou, por isso interessante o nosso ouvirmos, né, o nosso assessor jurídico, foi o que nos falou. Não adianta aprovar toque de caixa, se não tiver no orçamento, não vai aprovar de qualquer forma lá na Caixa Econômica. E a prova está aí. Continua em discussão. Vereador Nene, à vontade. Senhor presidente, só deixar um pouquinho esclarecida a população que nos ouve e nos vê hoje aqui, dizer que foi essa emenda e esse projeto foi votado um financiamento do município, onde vai endividar o município por 6.700.000. Eu não sei o prazo que vai ser essa dívida que o município vai levar aí, quanto tempo vai levar? 10 anos? 10 anos o município ficar endividado, né, para pagar essa dívida de 6.700.000. Então, esclarecer a população que é um financiamento que tem aí, que foi liberado agora pela Caixa, porque o nosso município tem essa válvula de escape, onde tem como é que posso dizer, essa capacidade de poder financiar. Então, foi liberado esse financiamento de 6.700.000 para que possa fazer aqui os serviços necessários no município. Mas será uma dívida de 6.700.000 para 10 anos para o município ficar pagando. Obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Vereador Paulo, fica à vontade. Só um pouquinho, deixa eu só... Aí. É interessante falarmos do que vai ser investido esse recurso, porque são 6 milhões, parece muito, e felizmente o município está tendo capacidade de endividamento. Está tendo potencial, e eu não vejo como despesa isso, eu vejo como investimento. O Silvio Santos já fala, quem não deve, não adquire, né? É importante nós sabermos que esse dinheiro vai ser para comprar terreno para fazer casas populares, vai ser para fazer galerias nos distritos, né, vereador, de muitos anos, décadas, uma necessidade. E sem essas galerias, nós vamos continuar chamando um bairro lá de Rua da Escuridão, porque não pode fazer asfalto, tanto no Distrito da Penha quanto no Ouro Verde, necessitam. O Paine está aí, sabe, o Paine é morador da Penha, sabe o quanto é necessário
fazer as galerias lá para que se possa fazer a infraestrutura das ruas. Então, 6 milhões, o município teria capacidade, salvo engano, de 11 milhões, né? Ainda sobra 5 de reserva. Eu acho que é importante que se faça isso e, como eu falei, além de ter que construir as estruturas do parque de máquinas novo, né? 1 milhão vai ali, de um terreno que a gente doou, né? Através de uma lei que aconteceu lá em 2015, salvo engano, e tivemos que fazer a ratificação recentemente do terreno do parque de máquinas para a Justiça, Tribunal de Justiça. Então, felizmente, eu vejo que o município está tendo crédito, né? Está tendo crédito para pegar dinheiro para pagar a longo prazo e investir na nossa população. Continua em discussão. Vereador Ney, fique à vontade. Senhor presidente, quando nós fizemos a primeira votação, eu já falei em tribuna que eu votei favorável em consideração as pessoas que dependem da moradia própria, se adquirir um terreno para as casas da Coapar, e também em questão aquele pessoal da Penha, mais precisamente na Vila da Escuridão, né, Paine? Paine saiu agora. Porque ali já faz uns 30, 40 anos que o povo está precisando. Não tem nem um cascalho lá. Dentro do perímetro urbano não tem nem um cascalho, está na terra. Imagina vocês com essa seca agora. Quando é chuva, é barro, é lama. Agora, nesse tempo de estiagem, é muito pó. Se coloca no lugar daquelas pessoas. Sem dizer também naquela vossoroca que desce da Vila da Escuridão, atravessa a PR, e daí tem um valetão lá, que até escoa na fazenda do seu Lívio, da fazenda da família Mânica, e ali o pessoal joga carniça, joga bicho morto, animais de pequeno, grande, médio porte. Então, por isso que eu votei a favor a esse projeto. E o valor da dívida não me assusta. 6 milhões e 700 mil para pagar em 10 anos com 2 anos de carência, eu só me assustei um pouquinho da taxa de juro, né? Que é de 13%. Daí, mais os 2% que a Caixa cobra para administrar, vai para 15%. Mas está dentro da capacidade de endividamento, e pelo que está previsto a arrecadação do município, 2022, na casa de 87 milhões, em 2025 nós vamos ter, com certeza, acima de 100 milhões por ano. Essa dívida aí não é exorbitante, não. Está dentro do que o município consegue pagar, com certeza. Eli Stefanello, fica à vontade. Senhor presidente, os que nos acompanham, a importância aí de parabenizar a gestão pelo trabalho sério, competente, que aonde vem aí trazendo excelentes resultados aos nossos munícipes. Será investimentos no parque de máquinas, investimentos em casas populares, investimentos no saneamento básico. Então, é preocupação necessária e importante, que vem de encontro à nossa população, ao nosso distrito, e quem ganha com isso é o nosso povo. Então, a importância da gestão séria e comprometida. Parabéns. Claudino. Eu também fui um dos que votei favorável, analisei o projeto juntamente com os senhores aí, e como o vereador Ney falou, 6 milhões e 700 mil para o nosso município. Eu acredito que quando nós temos um governo que trabalha sério e que sabe onde que está aplicando o dinheiro, tem tudo para dar certo. E nós, como os vereadores, aí, estamos aí para fiscalizar aonde que vai esse dinheiro. Também, ressaltando, claro que o juro de um banco é altíssimo, mas, a partir do momento que o governo, quando me refiro de governo, estou falando, evidentemente, né, do prefeito, com planejamento, com projetos, pode ter certeza que dará certo, sim. E ainda mais sendo, como foi comentado no início, né, esse dinheiro ele vai ser enterrado, ninguém vai ver esse dinheiro.
porque vai para o saneamento básico. E quando é saneamento básico, é a mesma coisa quando a gente vai construir uma casa de 2, 3 pisos, o alicerce, a estaca é profunda, cimento, ferro, tudo coberto. Mas isso aí, o prefeito já está pensando futuramente para o próximo prefeito ou para os próximos prefeitos que virão. A gente tem que fazer um alicerce bom para ficar beleza. Então, o meu voto, sim, né, foi favorável com relação a isso aí. Não há mais discussão? Não havendo mais discussão, então colocamos em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos, então, a emenda número 10 aprovada por unanimidade dos vereadores. Prossiga os trabalhos, vereador e secretário, professor Chico. Agora sim, vamos à leitura do PLO 34, de 2021, que dispõe sobre o orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Aqui vamos direto à leitura do parecer das comissões. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável, senhor presidente. Já. Tudo ok, então, né? Então, prossiga os trabalhos, Chico. Acho que aqui vai direto para a votação agora. Aqui dá para direto para a votação, né? É que já foi lido o parecer, já pode colocar direto para a votação. Então, beleza. Vamos votar, então, agora. Vou colocar em discussão o PLO número 34, né? Já incluso ali a emenda. Colocamos em votação. Não havendo discussão, aliás, desculpem, e não havendo discussão, já colocamos de imediato em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Agora vamos, então, à leitura da nossa última proposição, que é uma indicação, a indicação número 197, que, salvo engano, foi colocado na ordem do dia, não é? De autoria dos vereadores Eli Stefanello e Marcos Jandrei. Os vereadores indicam ao senhor prefeito, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, que determine a órgão competente da administração municipal para que viabilize o estudo de instalação de lombadas de borracha ou lombadas de polietileno, conforme especifica. Justificativa. O dispositivo é conhecido como lombada de borracha. Sua instalação promove a ondulação transversal na via, que é indicada para reduzir a velocidade dos veículos. Fabricada em borracha de pneu reciclado e borracha sintética. Esse tipo de dispositivo é útil para evitar despesas recorrentes ocasionadas pelo desgaste, comum nas lombadas convencionais. O desgaste demanda a manutenção frequente, com reparos estruturais e na pintura da lombada, acarretando em despesas e transtornos, como a interdição da via por um tempo. Enquanto as lombadas de borracha são mais duras, proporcionam ao ambiente um design inovador na sinalização viária, de função estética, com um custo-benefício acessível, além de serem fáceis de ser instaladas. O uso também proporciona aos veículos segurança e maciez, quando em baixa velocidade, e com isso protege a suspensão de danos. Consequentemente, proporciona mais segurança no trânsito. As lombadas de polietileno, material de alta densidade, são outra opção interessante, pois apresentam durabilidade e resistência ainda melhor e possuem anti-UV, que evita o desgaste da cor com o tempo e não requer manutenção com pintura. Aqui tem um anexo, propondo, o senhor quer que faça a leitura do anexo? Não. Aí fica a critério de cada vereador, se quiser fazer a leitura, e a disposição. Senhor? Bem, então, essa indicação de autoria dos nobres vereadores Eli e vereador Marcos fica à disposição para vocês fazerem os seus pronunciamentos. Eli Stefanello, com a palavra. Senhor presidente,
os que nos assistem, os que nos acompanham. Algumas cidades já estão implantando. Evita aí acidentes, impedindo aí o tráfego veloz de veículos. A alta visibilidade possibilita a adequação de qualquer tamanho da via. Instalação rápida e fácil. Via liberada imediatamente. Não é necessária a contratação de empresas especializadas para instalação. Fixadas com parafusos sextavados 5,1690 e bucha de nylon de 12 milímetros. Caso necessário, a lombada pode ser relocada. E também aí, na situação das tintas, a durabilidade é bem maior e também evita desgastes. Então, seria importante fazer umas 2 ou 3 no nosso município, para que depois desse continuidade. Acho que vem de encontro aí ao nosso trânsito. Quanto mais inovar, mais será melhor a conscientização, inclusive, e também para contribuir na educação do trânsito do nosso município, e ajuda aí, então, a salvar vidas, evitar acidentes. Então, é uma boa ideia aí para ser implantada, para que colhemos aí bons resultados. Acho que vale a pena copiar de outros municípios, porque quem ganha com isso é a nossa população. Agradeço aí o apoio de todos. Continua em discussão. Vereador Nene, número 10. Senhor presidente, só queria aqui manifestar a questão do meu voto, que será o contrário a essa indicação, 197/2021, autor Eli Stefanello e Marquinhos de Andrei, na questão de ser uma matéria do expediente e ela ter ido por ordem do dia, de não ter simplesmente o tempo hábil para análise melhor de cada vereador, de poder estar se adaptando no que se diz essa matéria aqui. Então, ela entrou aqui às 19h10 hoje, e às 20h18 já vai para a votação. Então, nessa questão de não estar amparado no que se trata certas coisas, vou me meter e votar simplesmente ao contrário nesta questão. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais discussão, não? Posso falar? Vereador, secretário, professor Chico, com a palavra. Eu acho que qualquer inovação, qualquer tipo de proposta de melhorias, eu acho que vem ao caso, né? Nós precisamos experimentar, mas eu vou votar a favor, mas eu também concordo que nós não estamos numa emergência de apresentar essa proposição hoje. Eu só me preocupo que a gente coloque em ordem do dia uma proposta que daria para ser feita na próxima semana. Não é uma crítica, mas é uma sugestão, né, que eu acho que isso aí eu concordo com o Nene, mas vou votar favorável, porque eu acho que o objetivo final é nobre. Muito bem. Vereador Claudino, com a palavra, por favor. Eu também concordo plenamente com o vereador Nene, mas como é, digamos assim, vem ao benefício do povo, da população, né, vou votar favorável, sim. Tanto que, anteriormente, um pouco antes, né, vereador Nene, nós estávamos discutindo sobre isso aí. Por isso que, após a nossa sessão, nós vamos debater mais sobre esse caso também. Vou votar favorável, mas também discordando assim, nesse sentido. Estou com os demais, estou com o professor Chico também nesse sentido. Vereador Paulo. Oi. Eu concordo, a gente inclusive discutiu isso, eu acho que a gente tem que procurar pôr na ordem do dia matérias de urgência, né? Logicamente que essa é uma matéria que poderia esperar, mas como é também, como foi falado, de interesse público, logicamente que eu vou votar favorável. E lembrando que o voto favorável ou contrário não muda nada, porque isso é simplesmente uma sugestão para o Poder Executivo executar alguma coisa. A indicação trata-se de uma sugestão, não tem obrigatoriedade nenhuma, isso é uma das coisas que a gente tem que divulgar o máximo possível, porque muitas vezes a gente aprova uma indicação aqui e algumas pessoas imaginam que é uma lei que vai acontecer obrigatoriamente, e isso é só uma sugestão para o Poder Executivo. Continua em discussão.
Não havendo mais discussão, então, colocamos aí a indicação número 34, que é lombada de polietileno, dos autores Eli e Marquinhos, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Um contrário e o restante todos favoráveis. Então é isso, vamos da linha para pipa, né? Então agora colocamos aí, então, pedimos ao nosso assessor para que colha aí as assinaturas dos nobres pares para que eles façam uso da tribuna. Lembrando que, mais uma vez, queremos agradecer as pessoas que estão em casa nos assistindo, aos professores que vieram, à família Mânica, né, que veio ali representar aí para o seu Olívio, ali está também o Luiz Carlos Paine, né, grande locutor, né, então a gente tem aí uma grande amizade, né, Paine, desde o tempo aí da dupla Léo Matos e Paulinho, fizemos muitas festas aí, então, obrigado aí por vocês estarem todos presentes. Lembrando que, logo, enquanto ele colhe a assinatura, a gente pode ir falando aqui, né? Então, vou dizer a vocês aí que logo após a sessão, então, que daqui a pouquinho já acaba, terá aí a homenagem aí, as fotos ao seu Olívio e também, se alguém quiser fazer algumas explanações ali em tribuna, vai ficar à vontade também, tá bom? Você? Ô, Jesus. Já é, Marili? Então, já. Dando continuidade, então, passamos aí a nossa vice-presidente Marili para que faça uso de tribuna. Fique à vontade. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem através das redes sociais, à família Mânica, ao Paine, ao Eduardo, que veio comigo hoje lá de Ouro Verde, cumprimentar a professora Selma e a professora Cristina, e assim cumprimentar a todos os demais que estão aqui. Uma boa noite. Na quinta-feira de manhã, estive na Escola Estadual Olavo Bilac, juntamente com a diretora Suzana e alguns convidados. O prefeito Dr. Giovanni também esteve lá, onde recebemos a visita aí do deputado Márcio Pacheco. Ele foi visitar uma obra concluída e também confirmar aí mais uma verba destinada a essa escola extremamente necessária, que é a reforma dos banheiros. Lá estiveram também a Márcia, a Silvia, a Franciele, o Jairo, o Geraldo, e mais uma vez aí agradecer ao deputado Márcio Pacheco por toda a dedicação e empenho com o nosso município, em especial aos nossos distritos. E agradecer também ao prefeito que, após essa recepção, ele saiu em visita aí às muitas e longas estradas e pontes feitas ou por fazer, como sempre fez, né? Foi visitar tudo que foi feito e o que tem por fazer, já foi dando aí a opinião dele, a ideia, o que realmente o subprefeito e nós temos que fazer ainda lá no distrito de Ouro Verde. E para fechar aí a quinta-feira, à noite, tivemos aí a formatura dos alunos do Infantil 5 e do 5º ano da Escola Anita Garibaldi. Então, quero agradecer o convite aí das diretoras, Luana e Jane Bontempo, e parabenizar a todos aí pela organização do evento. Estava tudo belíssimo, lindo, super organizado. Tanto as apresentações como a formatura, teve o sarau também, o encerramento do projeto, e a participação dos pais e da comunidade foi excelente. Mais uma vez, aí, parabéns a todos da Escola Anita Garibaldi. Desejar aí a todos uma ótima semana. Se a gente não se ver aí por esses dias, aí, as professoras, o pessoal do Amâncio, desejar também já um Feliz Natal a todos, aí, um ótimo Ano Novo. Uma boa noite a todos. Muito bem. Prosseguindo os trabalhos, então, convido o vereador e secretário, professor Chico, para fazer as suas colocações pessoais em tribuna.
Senhoras e senhores, nosso presidente, nossa vereadora, pessoal que está nos assistindo aí pelo Facebook, as redes sociais, mais uma vez, muito boa noite a todos, e especialmente a vocês, profissionais de educação que estão aqui hoje para somarmos força. Vou fazer um momento aqui na tribuna, trabalhando um pouco mais, não com os profissionais de educação do município, mas sim do Estado. Seu Mânica, parabéns aí pela moção, parabéns ao Paulinho, perdão, por ter feito a indicação. Eu acho muito importante nós prestigiarmos as pessoas que, de alguma forma, contribuem com o nosso município. Mas eu parabenizo os nossos profissionais de educação pela força e pela garra, pela tentativa de sempre não deixar a peteca cair. Infelizmente, o governo do Estado, como o anterior também, vem trabalhando num formato que nós não estamos nada contentes, só perdendo. Antes de falarmos aqui, antes de eu apresentar as considerações com relação a essa questão, não posso deixar de parabenizar os alunos aí da Escola Anita Garibaldi. E parabenizando ele, parabenizo também a Luana, a Jane, né, pela formatura deles. Também fui convidado, mas já tinha garantido presença no outro evento e não pude participar. Parabenizar também pelo sarau. Eu venho falar aqui com relação ao projeto de lei complementar 12 de 2021. Entre vários detalhes, várias coisas que eu poderia fazer, mas devido ao reduzido tempo, eu tive que enxugar e colocar algumas informações que nós, profissionais de educação do Estado, estamos aí levando até a nossa comunidade, até a sociedade. Levando até os vereadores, que eu acho que é muito importante nós levarmos a informação que não vem através da mídia somente. A mídia, muitas vezes, eu assisto, percebo e converso com algumas pessoas que quando a notícia não faz... ela não é favorável a algumas pessoas, eles chamam aquela parte da mídia ali da banda podre da mídia, mas, infelizmente, o governo vem usando esses veículos de comunicação para convencer as pessoas de um falso aumento aí de 48%, quase 50% nos salários dos profissionais de educação. A sensação que se tem é que todos estão acreditando, mas nós sabemos que muitas pessoas, aos poucos, estão buscando a informação correta. Então, vamos lá. Propõe mudanças no piso salarial dos professores, prevê a revogação do artigo 6º da Lei Complementar 103, de 2004, que regulamenta o plano de carreira dos profissionais de educação, em vários níveis, interníveis, classes, ou seja, a forma do professor evoluir dentro do plano de carreira. Então, sendo rápido, se você estudar, se você cursar determinados cursos, pelo óbvio, se você, de alguma forma, produzir em prol do seu conhecimento, para que vocês tenham uma qualidade melhor, maior, para levar aos alunos, você tem condições de avançar no plano de carreira. Isso é uma das etapas, uma das partes que está sendo previsto desaparecer. O projeto prevê que ficará a cargo do governador fazer decretos. Então, vai fazer decretos, faz me lembrar o AI-5 lá do período da ditadura militar. Não pelo formato que vai acontecer, mas pelo decreto. Sempre que é feito por decreto, pode observar que não é tão bom. O que foge da democracia, no mínimo, soa como estranho. Bom, esses decretos, no momento que quiser, escrevendo a tabela salarial que desejar. Então, temos aí o fim da carreira. Esse projeto de lei complementar não prevê aumento salarial. Sim, cria uma gratificação de R$ 800 para uma jornada de 40 horas semanal. Não é para toda a categoria. Então, que fique bem claro. A sensação que temos é que aqueles 48% ali vai ser para toda a categoria. E se façam a leitura, pessoal. Nós pedimos encarecidamente aos pais, às pessoas que estão em casa, que muitas vezes olham para os professores como aqueles que estão ganhando os melhores salários possíveis. Estão enganados. Nós estamos aí indo com quase 30% de defasagem salarial, sem termos a nossa database. Ah, mas não precisa ter, estamos em período de pandemia, mas o salário mínimo sempre teve. E as pessoas que
Tem o salário baseado no salário mínimo? Tem. Por que que nós, profissionais da educação, não temos esse tipo que não é de benefício de direito concedido, porque é garantido por lei esse direito? Então, pedagogos ficam fora, funcionários e os aposentados. Eles não fazem parte desse pacote aí, desse plano. O adicional noturno, para quem não sabe, a partir das 18 horas, é o período da noite para nós. Iniciamos as atividades normalmente 18h40, mais ou menos, dependendo do local de estabelecimento. E o adicional noturno, que começa a partir das 18 horas, que tem um acréscimo ali no valor da remuneração, ele vai passar a ser a partir das 22 horas. É a mesma coisa que dizer, não vamos pagar mais. O auxílio transporte será congelado, que é um auxílio para o transporte. Nós temos vários professores que trabalham até em 4 escolas diferentes. Então, vocês imaginem que há uma despesa, e esse auxílio transporte é uma conquista desses profissionais de algum tempo já. E por aí vai. Não pagará por atestados. Aí eu já vejo a falta de humanidade, né? Você trabalhar e você vai repor como aquele momento que você faltou? Não, com atestado. Óbvio que se eu não compareci é porque eu estou doente. Então, tu não vai receber a remuneração por isso. Férias e 13º já estão sendo sondadas como futuramente não ser mais um direito constituído. Os reajustes todos serão feitos por decreto. Ou seja, eu posso fazer um decreto enquanto governador quando eu julgar que o cofre está transbordando. E quando é que a educação é um setor da sociedade que é assistido na sua melhor, vamos dizer assim, nas melhores das intenções pelos governos do Estado. Uma questão aí que talvez tenha deixado passar, o que é a database? Se alguns não sabem, é a reposição salarial. Eu comentei muito rápido antes. A database, que eu citei, que nós estamos perdendo aí talvez mais do que 30% já do poder de compra, essa inflação que ano após ano vem acumulando, o nosso salário se mantém igual de 5 ou 6 anos atrás, e a inflação que nós estamos assistindo somente esse ano, somente no combustível, ela já está inflacionando todos os demais itens da cesta básica e de todos aqueles que nós somos consumidores também. E aí, o governo propõe um reajuste de 3% para o funcionalismo, na nossa data básica. Vocês sabem que nós temos aí a possibilidade de ultrapassarmos os 10% de inflação. A questão é, 10% de inflação, nós vamos ter um reajuste de apenas 3%, observando que nós não tivemos há alguns anos esse reajuste da data base. A parte mais substancial, para que saibam que isso não é aumento salarial e sim reajuste, aumento salarial é quando por algum motivo se há uma arrecadação maior e se propõe a aumentar os salários mesmo sem haver inflação. Nesse caso é a reposição salarial. A parte mais substancial é um valor de gratificação escalonado, que começa com 48,5%, incluindo o reajuste de 3%, para licenciatura plena e chegando a 10% no final de carreira. Então, o final de carreira que dá uma sensação que está sendo proposto para terminar nossa carreira já, né, pessoal? Termina-se agora e daqui para frente todo mundo é igual. Muito estranho isso. Por que um plano de carreira, então? Talvez a proposta do governo é que se acabe. A gratificação e o abono não atendem os aposentados, só receberá o 3% de ajuste à data base professores do quadro próprio. Então, o pessoal que trabalhou até agora contribuindo com o país, contribuindo com o Estado, não tem o direito. E ele teve do seu salário uma parte para que hoje ele pudesse estar gozando desse benefício. O nobre Claudino pediu um tempo. Pediu uma parte, por gentileza. Obrigado, professor. Desculpe interromper. Eu não usei a tribuna, eu acho assim chato quando a gente não faz uso da tribuna e daí interrompe os colegas que estão falando. Já não quis usar porque eu sei que o Chico faz uma oratória muito bem esclarecido,
Quero dizer assim a todos os professores, sou marido de professor, de professora, tenho filhos, que é professor, e pode contar com a gente sim, professores. Estamos nessa luta, nessa causa, porque o que o governo está fazendo é injusto, maquiando algo que não deve maquiar, mas os professores, essa classe é forte para espalhar essa boa notícia que o professor está comentando agora, sim. Então, agora é época de campanha, a gente que está assistindo televisão, está lendo, está escutando, a gente sabe que não é aquilo que o governo está falando. Tomara que o restante da população, professor, assista televisão, leia, pesquise, discuta, olhe com os olhos diferenciados, que pode ter certeza que essa causa não está perdida. Obrigado, professor, pela oportunidade aí. Eu que agradeço, vereador Claudino. A gente fica feliz pelo senhor se solidarizar, e é claro que o senhor entende a nossa causa por aquilo que o senhor já comentou aqui. Outro detalhe que nós sabemos que lá claro que eu não venho pregar ensinamento político a ninguém, mas lá no governo do Michel Temer foi feita a votação e aprovada uma reforma trabalhista permitindo a flexibilização para a contratação. Aí vem os terceirizados. E lá atrás nós já criticávamos isso. Está aí um exemplo, as MEIs aqui do nosso município e os terceirizados lá dos colégios. Eles são, parece-me, e infelizmente eles se sentem também alheios à situação. Eles também não estão dentro desse pacote, igual os nossos MEIs aqui. Recebem R$ 68,00, aqui estou falando do município, e trabalham em média 18, 19 dias por mês, e aí, infelizmente, nós sabemos que salário eles conseguem ter. Finalizando, vamos dar um exemplo aqui, que nós temos aí um exemplo para dar. Um funcionário do Estado, há 15 anos, hoje, recebe, com adicional noturno, R$ 2.230. Esse é um exemplo de alguém que tem esse salário. Se esse projeto de lei for aprovado, o salário vai cair para 2.088, mesmo com a data base de 3%. Qual é o ganho? Qual é a vantagem? Então, nós estamos profundamente preocupados, estou finalizando, eu sei que eu sempre me estendo, mas é muito importante nós estarmos falando isso, para que as pessoas em casa consigam se sensibilizar e conversem com quem faz a educação. O governo não faz a educação. Quem faz a educação são professores, alunos e pais, a sociedade. Os governos fazem políticas educacionais, que sorte nós se forem boas para a educação. Muitas vezes, a exemplo do governo anterior a esse, nós temos um exemplo bastante astuto, infelizmente, da Operação Quadro Negro. Resulta em quê? Uma corrupção muito grande, mas que, infelizmente, um é compadre do outro, um é parente do outro, e, de repente, ninguém fica preso. Mas temos uma resposta lá atrás. Nós falávamos que não funcionava aquele governo. E agora nós estamos falando que para a educação, pode ser para qualquer outro setor, excelente, mas para a educação, infelizmente, não está bacana. E nós não queremos os nossos planos de carreira, a nossa história dentro da educação destruída por um governo que daqui a alguns anos não está mais aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Pessoal lá de casa que estão nos assistindo, obrigado por estarem nos acompanhando. E a todos tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. Obrigado ao professor Chico. Já convidamos de imediato o vereador Paulo do Raio-X. Novamente, boa noite a todos. Parabenizar o homenageado da noite, né? Seu Livro Mânica, Dona Loiva, sua família. Parabéns aí pela homenagem. Sejam bem-vindos nessa casa. Aos profissionais da educação aqui presentes, uma honra recebê-los sempre aqui. Me solidarizo a vocês. Entendi perfeitamente o que o professor Chico comentou aqui, inclusive já estive comentando alguns profissionais mesmo, inclusive me passando algumas informações que não tinha. E realmente, quando se tira direitos, é injusto. Sou solidário a vocês e sei o quanto são importantes
para a nossa sociedade. Uma nação sem educação não tem futuro. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Quero parabenizar também por aqui, porque não tive oportunidade não pude, inclusive, estar presente, parabenizar a nossa Corbélia, né? 60 anos, parabenizar ao Poder Executivo pela bonita festa que promoveu aí na última semana. Uma polêmica com relação aos fogos, né? Infelizmente, acho que devem ter errado aí com relação à compra, alguma coisa errada aconteceu. Temos uma lei aí que proíbe fogos com estampidos. Talvez eu esteja errado, mas eu ouvi de longe então os fogos. Eu acredito que tenha sido uma falha técnica e espero que isso não aconteça mais. Afinal de contas, é uma lei que foi aprovada nessa casa, foi sancionada, e a sociedade espera que se cumpra. Nós tivemos eu peguei como base 12 de outubro, né? Dia da Nossa Senhora Aparecida, não, que eu fiquei aguardando. Eu falei, vamos ver como serão os fogos. Normalmente, meio-dia é aquele foguetório, né? Esse ano não houve nenhum. A população assimilou esse projeto, essa lei de proibição. A gente sabe que faz mal, tanto para os animais, para as pessoas doentes, para crianças autistas, enfim, para todo mundo. É bonito, foi uma festa bonita, estou falando aqui, elogiando a festa, e houve uma falha. Eu acredito que tenha sido um lapso ou uma falha técnica. Temos que entender, e tenho certeza que não vai mais acontecer. A gente tem que falar o que é legal e tem que falar o que não é legal. Não é questão de ser situação ou oposição, a gente tem que levar a sério as coisas. Então, parabéns pela festa. Parabéns, Corbélia. Infelizmente, na minha opinião, faltou talvez alguma questão, um ato cívico envolvendo as escolas, envolvendo as crianças, envolvendo aqueles desfiles bacanas que existiam há muito tempo, já que não houve 7 de setembro, por conta da pandemia, que ainda estava um tanto preocupante. Eu acho que talvez devesse ter se pensado nisso, talvez no próximo ano, interessante que se faça desfile alegórico, alguma coisa, para realmente comemorar. Infelizmente, passou do que 60 anos, né? Depois vai ser 61, 62, até os 70, são mais 10 anos. Mas, de qualquer forma, faltou essa questão. Talvez um pouquinho de, como eu diria assim, sensação de um pouco político, comício. Mas parabenizo, sim, o município, a administração pela bonita festa. Também acho que faltou os querencianos lá, né? Assim como o Paulinho cantou uma música bonita, parabéns, Paulinho, cantou uma música muito bonita aí, em homenagem a Corbélia. Faltou os querencianos cantando a música de não sei quantos anos que homenageia a Corbélia, né? Eu estive vendo hoje, até me perdoa, deixa eu pegar um papel que eu acabei esquecendo aqui. No dia 7/12, publicou-se uma carta-convite, no Diário Oficial está, para apresentação de elaboração de projetos. Temos vários projetos aí que estão sendo licitados pela administração do município para acontecerem as obras. Não para construção, para elaboração do projeto, são exclusivamente para engenheiros. Fiquei feliz por estar incluído aqui, nesses projetos, o CEMEI da Penha. O CEMEI da Penha, que foi uma conquista minha, uma luta minha em favor daquela comunidade. Já está disponível o recurso para a construção do CEMEI. Entre outros, temos aqui, não sei se é reforma ou construção da rodoviária, recapes asfálticos. Aliás, eu sou favorável à reforma.
não construção de rodoviária nova, pelo menos opinião minha, mas em outro momento vou discutir isso. Vários projetos, então, estão disponíveis aí, inclusive acredito que entre esses recursos que a gente aprovou o financiamento para alguns desses projetos. Dias atrás tivemos a licitação, também por carta convite, de um projeto para revitalização do lago, também terceirizando o projeto. Essa carta convite de hoje, o valor aproximado de R$200 mil em projetos. Dias atrás foi um projeto de R$31 mil, salvo engano, para a revitalização do lago. O que me entristece é que alguns anos, 2 anos atrás, talvez menos, eu tinha ido em busca de um recurso para a revitalização do lago, no mesmo lugar que foram buscar agora, no IAT, agora, antigamente era a Secretaria do Meio Ambiente, do Paraná, junto ao secretário Márcio Nunes. E, na época, ele me sinalizou com R$800 mil. Não foi feito por falta de projeto, porque a equipe do município não conseguia elaborar todos os projetos, não tinha tempo para elaborar. E, na época, não se licitou. Na época, não se contratou uma empresa terceirizada para essa elaboração desse projeto. Talvez algumas pessoas tenham mais força, algumas pessoas sejam mais... Não vou alongar isso, mas me deixa chateado, sim, em ver isso acontecendo. Enfim, como eu costumo falar, eu procuro trazer aqui o que é legal, o que é bacana, e falar o que eu acho que não é legal. Eu acho que a nossa função é essa. A gente tem um grupo, a gente tem uma base, mas a gente tem que ser coerente em apontar o que é legal e o que não é legal, e eu costumo fazer isso. A gente discute aqui tem a famosa situação e oposição, que eu acredito que deve existir somente em período eleitoral. Discutimos, debatemos. Exemplo, respeitamos. Tivemos aqui um voto contrário a uma indicação, e concordo plenamente com o que o vereador Nene citou. Não é porque a gente se elegeu, de repente, por lados opostos. Na verdade, nessa eleição não teve, né? Não teve oposição. Então, mas essa teoria de eu sou situação, sou oposição, só traz maus resultados, só traz prejuízo para a nossa comunidade. Então, temos sim que debater aqui dentro, temos que discutir o que é legal, o que não é, mas temos que pensar juntos, unidos, para que a gente consiga trazer o melhor para a nossa população. Obrigado a todos, boa noite, e voltem sempre a essa casa. Muito bem. Depois do Paulo, então, fala o vereador Nene. Novamente, senhor presidente, boa noite a todos. Só vim aqui esclarecer 2 assuntos que quero falar aqui, bem rapidinho, para que o senhor Olívio tenha tempo de usar essa tribuna aqui para poder falar algumas palavras aí, né, senhor Olívio? Quero me relatar na questão do término do pedágio em Corbélia. Dizer que me posiciono contrário ao término do pedágio aqui no Paraná, no sentido que essa casa brigou, e tenho certeza que vai ter êxito para frente, com a tarifa zero para os moradores de Corbélia, Penha e Ouro Verde. Isso é importante, nós temos a tarifa zero, né? E um preço justo para os paranaenses que pagam o pedágio. Então, eu acho que o povo não quer o término do pedágio, mas sim uma taxa justa, um pedágio justo. Hoje nós pagamos aí em torno de R$18, aí quase para passar aqui entre Corbélia e Penha, né? E os governantes vieram ali e acabaram com esse pedágio durante 1 ano só. Isso que os senhores têm que se atentar. O pedágio terá um término de 1 ano, depois ele vai voltar, o pedágio. Então, por que não os governadores e os deputados fizessem lá essa lei de manter o pedágio neste ano, mas com a tarifa justa? Eu vou falar aqui em números, eu quero só que vocês se atentem na questão de, simbolicamente, esses números. Se a nossa taxa de trafegar hoje nas BRs fosse de R$5, e nós tivéssemos todos os benefícios que o pedágio nos dá,
não seria viável para o nosso município? Sabe por que isso? Porque o nosso município hoje deixa de arrecadar de 800 a 2 milhões para o município. Isso voltaria para o benefício da população, e não vai ter durante um ano isso mais. Sabe o que acontece hoje? Uma empresa de Corbélia mandou embora 140 funcionários. Sabe o que é hoje um pai de família chegar em casa e não saber se vai voltar a trabalhar, a ter outro emprego? Só o pedágio de Corbélia, a nossa praça de Corbélia, mandou embora 84 funcionários. Uma empresa que deslocava os funcionários até lá, hoje investiu na empresa e não sabe se vai ter retorno mais, pois acabou o pedágio durante um ano. Então, eu me refiro assim, por que não uma taxa justa e continuar seus benefícios, sendo que o governo vai ter que manter as BRs, as estradas. Então, cobrasse uma taxazinha simbólica e continuasse e deixasse esse povo empregado. Então, nessa questão, que quero aqui relatar, na questão que essa casa lutou muito, e alguns vereadores fizeram a frente aqui, da taxa de tarifa zero do nosso município. Então, sobre o pedágio seria isso. E falar também sobre a nossa viagem na questão de fomos até Foz do Iguaçu, e preciso relatar a vocês aqui, tivemos, que nem falou aqui o nobre vereador, com a questão de termos conversado com o representante da Sanepar. Eu quero aqui parabenizar o vereador Paulo, que teve a iniciativa, que nos convidou a ir lá, e falou nessa casa que quanto mais vereadores, mais força a gente tinha de conseguir as coisas, e dizer aos senhores que logo terão notícias boas através do mandato dos vereadores com respeito à Sanepar em recursos para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Chamamos, então, o vereador Ney Adair Paugels. Senhor presidente, faço uso da tribuna hoje. Quero aqui me retratar de um erro de pronúncia na última vez em que eu usei essa tribuna, aonde eu deveria ter falado professor, eu falei diretor. Isso aí é em relação aos professores Silvio e Ganso, que tem a função gratificada de R$3.000, mesmo em época de pandemia, quando o esporte estava parado. No primeiro dia, eu não falei o nome deles, mas algumas pessoas me perguntaram quem são esses funcionários. Você pode falar, vereador? Não posso. Não tem problema nenhum, né? Então, estou aqui falando quem são os professores que ganham R$3.000 de gratificação. Agora há pouco o Chico leu aqui quanto ganha um servidor do Estado, quanto vai continuar ganhando, enquanto aqui em Corbélia estão rasgando dinheiro. E nós já fazemos muito tempo, né, vereadores, que nós estamos aguardando a resposta de um requerimento justamente sobre essas funções gratificadas que não chegam. Acredito que se a gente pegar e fizer toda essa soma do que as pessoas ganham em função gratificadas, por administração está pagando favor eleitoreiro, daria para comprar os móveis com pouco tempo, para ocupar aquele CEMEI lá nas proximidades da escola 1º de Maio, para que as mães pudessem levar lá os seus filhinhos para poder trabalhar, enquanto isso as crianças ficariam lá. Então era isso que eu tinha para hoje, e um abraço a todos. Obrigado, Ney. Vereador Eri Stefanello. Acabou-se. Senhor presidente, os que nos acompanham pela televisão legislativa, os que fazem presente aqui nesta noite, pessoal da escola Anita Garibaldi, professoras, e hoje em especial o seu Lívio Mânica e a toda a família Mânica. Quero começar com a frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz: não julgue, ame. Quero aqui falar de duas indicações, que é apenas uma sugestão.
Na primeira, tivemos a participação dessa sugestão dos vereadores Chico e vereador Claudino Dias de Lara. Indica ao chefe executivo municipal que viabilize os fornecimentos de incentivo para o transporte de estudantes para Cascavel. Sabemos aí que meados de janeiro já iniciam e não temos aí ainda nenhuma resposta. Sabemos que os acadêmicos nos procuram e pedem aí alguma solução. Estamos aí com os braços amarrados, até o momento não temos nenhuma solução ainda em andamento. E o quanto é necessário o estudo, você fazer uma formação. Então, temos aí uma administração séria, competente, que tem atitude, está hoje em dia com o Caixa. Eu acho que pode ser feito aí alguma coisa para os nossos acadêmicos, que, seja qual o valor, será relevante àqueles que estudam. Também fiz uma indicação para o chefe do Executivo para fazer uma análise sobre a possibilidade de se estabelecerem parcerias que possibilitem o encaminhamento para instituições de longa permanência a pessoas idosas. Sabemos que esse não é só um problema do nosso município de Corbélia, do nosso Paraná, do Brasil, mas também do mundo. Então, viabilizarem um estudo, porque sabemos que vamos precisar, e isso, em breve, já estamos, na verdade, precisando, e vão vir de encontro às pessoas idosas e também na valorização da qualidade de vida, que é tão importante e necessária para cada um de nós. Quero aqui falar aí sobre o homenageado desta noite, seu Lívio, Dona Loiva, dizer, vejam bem, chegou aqui no ano de 1954, aproximadamente, passou aqui pela Geada do Fogo, 1972, que ficou marcada no nosso estado do Paraná. 1977, a maior seca que aconteceu no Paraná, já o município, a partir de 72, começou com a agricultura, plantio direto em 82, e a dificuldade foram grandes. Então, veja quantas dificuldades passou o Lívio Mânica. O quanto trabalhou, o quanto não mediu os esforços para trabalhar e também para o desenvolvimento do nosso município de Corbélia. Hoje, um município que gera divisa, empregabilidade, tem aí sustentabilidade, um município que cresce e está inovando com uma gestão que muito contribui para um trabalho sério e competente para toda a população ver aí, centro de distribuição Quero-Quero, Copacol, empresas que estão aí se instalando em breve, e uma cidade aí que temos aí os viadutos, uma cidade que está a cada dia melhorando mais. Então, isso tudo tem a contribuição do seu Lívio, da família Mânica, que muito contribui, ainda hoje, na geração de empregos e ajuda muito no desenvolvimento do nosso município. Então, é uma alegria, uma satisfação, seu Lívio, poder lhe parabenizar a sua família, e que Deus aí continue lhe abençoando, lhe dando muita saúde, e que Nossa Senhora estenda o seu manto sobre o senhor e toda a sua família. A gente fica honrado em poder participar de uma homenagem de pessoas que realmente se comprometeram e ajudaram no desenvolvimento do município de Corbélia. Normal. Quero aqui também parabenizar a administração dos 60 anos do nosso município, uma festa bonita, não pude me fazer presente, e aonde esteve a participação de muitas pessoas. Parabenizar aqui o presidente Paulinho, que a nota, infelizmente, que eu dou para ele como cantor é 9,9, ainda ele tem que melhorar ainda 1%,
e que vem de encontro aí, letra e autoria do Paulinho Zacchetti, que faz sucesso no Paraná e no Brasil. Também, sem dúvida nenhuma, agradecer a presença de toda a população, a live que teve aí mais de 70 compartilhamentos, e veio aí, então, de encontro ao trabalho sério e competente da administração. E encerro aqui com a frase de Nelson Mandela, que diz que a única arma que pode mudar o mundo se chama educação. Obrigado. Muito bem. Então tem que melhorar 1% aí, né, Eli? Não tem jeito. Obrigado, Eli, pelas colocações aí sobre a minha pessoa. Eu quero aqui, já que estão concluídas as matérias em tribuna, né, quero abrir aqui um espaçozinho só para mim, mais uma vez aqui, parabenizar aí o seu Olívio Mânica e a dona Loiva, né? Os seus filhos Rosana e César Augusto, neto Fabiano